Olá, primeiramente quero falar que pensei muito antes de enviar esse relato, pois sinceramente é uma coisa difícil de acreditar. Me chamo Miguel, tenho 25 anos e o que vou relatar aqui aconteceu quando eu tinha 19, no ano de 2014. Eu sempre morei em cidades, nunca em sítios, mas meus avós tinham uma propriedade muito grande, onde eles criavam algumas cabeças de gado, galinhas, entre outros animais. Sempre nas férias do meu pai, íamos passar uma temporada por lá. Lá era legal, pois eu tinha vários amigos e várias coisas para fazer. Eu pescava, andava a cavalo, entre muitas outras coisas. Uma dessas coisas era que os meninos de lá sempre roubavam frutas das fazendas vizinhas. E eu achava isso muito insano e radical, porque na maioria das vezes nós quase éramos pegos pelos donos, que às vezes soltavam os cachorros e até mesmo atiravam para o alto para nos assustar. Mas nem todo fazendeiro era ruim. Tinha um muito bom, que sempre deixava a gente pegar o que quiser. Ele se chamava Seu Zé. Um dia, meus amigos e eu combinamos de ir ao povoado que ficava na cidade vizinha. Íamos para lá por volta das 7 da noite, em uma festa que ia ter. Íamos a cavalo, mas meu pai me disse que era para eu tomar muito cuidado, e ainda me passou um canivete. Começamos o nosso trajeto ali naquela estrada e fomos nos divertindo muito, fazendo muita algazarra. E quando deu por volta de 1 hora da manhã, resolvemos voltar para casa e estávamos voltando por aquela mesma estrada. Passamos na porta do sítio do Seu Zé e vimos um pé de jambo, que era uma fruta muito boa. Os meus colegas disseram: "Vamos pegar algumas." E eu disse: "Mas está muito tarde, amanhã a gente vem." Além disso, o Seu Zé está dormindo. Mesmo que ele seja muito gente boa, não é bom invadir a sua propriedade sem avisá-lo. Mas eles disseram: "Deixa disso, bora lá. Ele não vai ligar. Amanhã avisamos a ele." Infelizmente, eles me convenceram a fazer aquilo. E acabamos indo. Pulamos a porteira e fomos em direção ao pé de jambo. Colhemos algumas frutas. E quando estávamos saindo, ouvimos o Seu Zé gritando e pedindo ajuda. Começamos a correr em direção à casa. E quando chegamos lá, ele estava com uma cara de medo e com uma pistola na mão. Logo perguntamos o que tinha acontecido. E ele, com uma voz aterrorizante, começou a falar: "O lobisomem esteve aqui na frente da minha casa." Assim que ele falou aquilo, meus amigos e eu ficamos com medo e perguntamos onde ele tinha visto. Ele disse que estava indo dormir e ouviu um barulho estranho. Logo ele pegou sua arma para abrir a porta. E havia um cão negro enorme, de olhos vermelhos. Mas assim que aquele bicho viu, ele começou a correr e nem teve reação de atirar. Nós ficamos ali por cerca de 30 minutos conversando com ele. Mas nós tínhamos que ir para casa. Ele disse que iria orar e ficar com a sua arma na mão, caso aquela coisa voltasse. Ele mandou tomarmos muito cuidado. Assim que ele fechou a porta, nós começamos a correr. Pulamos a porteira novamente
e montamos nos cavalos. Começamos a apertar o passo para chegarmos logo em casa. Estávamos todos assustados e conversando sobre aquele ocorrido. E foi quando, de repente, nossos cavalos começaram a ficar nervosos. Começaram a relinchar e também a empinar. E aqueles cavalos eram bem mansos. E de repente, os cavalos começam a disparar a toda velocidade. Um de nossos amigos caiu e os cavalos continuaram em disparado. E foi quando nós escutamos um tiro e meu amigo pedindo socorro lá atrás. Os cavalos não queriam voltar, mas conseguimos pelo menos pará-los e amarrá-los na cerca. E começamos a voltar a pé em direção aonde o nosso companheiro havia caído. Quando chegamos em um certo ponto, naquela escuridão, pudemos ver o nosso amigo correndo em nossa direção e falando desesperadamente para a gente correr. Começamos a correr e ele chegou perto de nós. E logo ele foi falando. Eu vi aquela coisa. E quando ele disse aquilo, aquela besta começou a chegar perto da gente. Aquela coisa estava sangrando. Alguém havia dado um tiro naquilo. Aquela besta parou bem na nossa frente e começou a uivar bem alto. Olhou para nós com um olhar de raiva e começou a se aproximar bem devagar. Eu estava em choque e nem consegui me mexer. E foi nesse momento que aquele meu amigo que havia caído do cavalo puxou uma arma que eu nem sabia que ele tinha e começou a atirar naquela coisa. Naquele momento eu entendi que o barulho de tiro que havíamos escutado foi o nosso próprio amigo que tinha dado naquela coisa. Aquela besta uivava de dor e correu para se esconder na mata. Nós também, sem perder tempo, começamos a correr em direção aos cavalos e conseguimos ir para casa. Chegamos lá e acordamos todo mundo da casa. Tínhamos que contar o que tinha acabado de acontecer com a gente. No outro dia, não tivemos coragem de sair da fazenda. Mas alguns dias depois, encontramos novamente com o seu Zé. E ele disse que aquela coisa não havia mais voltado em sua propriedade. E também contamos a ele o que tinha acontecido na estrada. Até hoje, quase 6 anos depois, somente eu, minha família, meus amigos e o seu Zé sabemos dessa história. Não tivemos coragem de contar isso para ninguém, pois sabíamos que iríamos ser motivo de piada. E até mesmo aqui no canal, eu tive que tomar muita coragem para enviar essa história. Boa noite.